Olá, pessoal. Eu sou a Tônia Casarim e vim hoje falar para vocês sobre a abordagem âncora, um método que eu criei, fruto de muitos anos de estudo, desde quando eu estudava já inteligência emocional, até quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York. E antes da gente entrar no método, eu acho muito importante a gente entender o impacto que as emoções têm no nosso dia a dia, né? Então, o método, na verdade, é um método para a gente fazer gestão das nossas emoções. Ao longo dos meus estudos e da minha experiência, eu percebi que uma das coisas que eu mais admirava nas pessoas eram as competências ligadas à inteligência emocional. E isso sempre foi um objeto de estudo para mim, de interesse. E quando a gente pensa em competências do futuro ou futuro do trabalho, com certeza a maioria das competências de vários institutos de pesquisas estão ligados a competências da inteligência emocional. E, obviamente, é impossível a gente vai falar dessa temática sem a gente falar sobre o impacto das emoções no nosso dia a dia. Então, as emoções, elas têm impacto em diversas áreas da nossa vida. Na nossa atenção, na nossa memória, no nosso aprendizado, na nossa tomada de decisão, nos nossos relacionamentos. Tem impacto, obviamente, na nossa saúde física e mental. Impacto na nossa criatividade, performance e produtividade. Então, ao longo dos anos, eu vim estudando o impacto das emoções, o que são emoções e como a gente pode entender esse processo para a gente regular as nossas emoções para que a gente tenha resultados melhores. Porque o que a gente sente impacta o que a gente pensa e vice-versa, que tem impacto no nosso comportamento e tem impacto, obviamente, no resultado da nossa ação. Ou seja, existe um impacto grande na nossa produtividade, no resultado que a gente quer alcançar, né, na nossa performance, no fim das contas, em qualquer área da vida. E, obviamente, isso também tem impacto nos nossos relacionamentos. Então, eu criei esse método, âncora. E a primeira vez que eu falei sobre ele foi no TEDx, em Petrópolis, que foi o primeiro TEDx que eu fiz, falando sobre essa metodologia. Então, se você ainda não conhece, corre lá e clica para ver a minha palestra no TEDx de Petrópolis, em que eu falei sobre o método âncora. Bom, o método âncora foi uma ideia que eu tive para criar uma metodologia que fosse fácil para todo mundo, que pudesse lembrar quais seriam os passos para a gente fazer a regulação, a gestão das nossas emoções, né? Então eu pensei, a melhor forma, e eu gosto de decorar, é o acrônimo, quando cada letra significa uma coisa naquela palavra, né? Então, âncora é um acrônimo. Assim, por exemplo, como o mundo VUCA, né? Que quer dizer volátil, incerto, complexo e ambígua. E aí dá VUCA, a palavra VUCA que vem do inglês. Então, âncora, a mesma coisa, é um acrônimo. E o A do âncora, o primeiro A, é de acolher as emoções. Então, é muito importante a gente acolher as nossas emoções, né? Primeiro porque as emoções fazem parte da nossa vida, a gente precisa aceitar isso, validar essas emoções e entender que as emoções são um dado e não um destino, né? E permitir sentir. Muitas vezes a gente esconde as emoções, a gente finge que a gente não sente e não se dá permissão de sentir. Só que elas são um dado fundamental até para ajudar a gente a tomar melhores decisões, né? E uma coisa que eu falo, não adianta lutar contra as emoções porque você vai sempre perder. O N do âncora significa nomear as emoções. Basicamente, é a gente criar um vocabulário. Eu brinco até que é uma grande alfabetização emocional, porque a gente, enquanto criança, não aprendeu na escola a falar sobre as emoções. E como é que a gente vai expressar as emoções se a gente não sabe dar nome ao que a gente sente? E você vai se surpreender, mas o adulto médio sabe nomear até 4 emoções. Só que hoje a gente sabe que a gente tem um vocabulário gigante de emoções, então 4 é muito limitado. E, obviamente, isso também, nomear as emoções ajuda a gente não só a se expressar melhor, mas também quando a gente fala pra gente, eu estou ansioso, o próprio fato da gente nomear já diminui a intensidade daquela emoção no nosso corpo. E uma coisa interessante, quando a gente nomeia as emoções para outras pessoas, isso ajuda a aumentar a confiança na relação. E nomear as emoções também já é uma forma de regular as emoções, dado que ela diminui a intensidade, né? Então, o N do âncora vem de nomear as emoções. E o C, compreender causas e consequências e comunicar. O que é isso? Todos os nossos comportamentos têm alguma causa, algum gatilho, alguma coisa que
alguma coisa, algum motivo que causou aquela emoção. Então, o que aquilo está querendo te dizer, né? Quais são aqueles gatilhos que provocam determinada emoção em você? Entender as causas, né, daquela emoção ajuda a gente a prever o comportamento que a gente vai ter. Então, o compreender causas e consequências é muito importante para que a gente possa também comunicar. E como é que a gente vai comunicar se a gente não tem ainda o N do âncora? Por isso que nomear as emoções é muito importante, para que a gente tenha o vocabulário, né, para que a gente possa nomear as emoções. E é impossível a gente se comunicar se a gente não sabe dar nome às emoções, não é mesmo? Bom, o O do âncora significa organizar e dar significado. Basicamente, a gente encontrar padrões de comportamento, né, que a gente tem. Então, por isso que é organizar. Vamos pensar quais são os padrões de comportamento que você tem e que você não se orgulha e que quer mudar. Então, ajuda a pensar nos gatilhos. Então, tem alguns gatilhos que sempre pegam a gente despreparado, desprevenido, e a gente acaba reagindo de uma forma que depois a gente não se orgulha, né? Ou se você pode pensar coisas do tipo, sempre que não sei o que lá acontece, eu reajo desse jeito. Ou ainda, uma forma de observar padrões de comportamento seus é ouvindo feedbacks das outras pessoas no trabalho, feedbacks que sejam recorrentes, né, que a gente ouve com frequência. Então, isso é importante para a gente identificar esses padrões de comportamentos, que são essas formas que a gente se comporta frequentemente, né, e que a gente quer mudar, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu percebia que eu tinha um padrão de comportamento que sempre que eu era interrompida, quando eu estava muito concentrada, eu acabava sendo muito grosseira com a pessoa que me interrompia. E às vezes ela não sabia o meu nível de concentração ou a importância daquele trabalho que eu estava realizando, né? E obviamente eu orgulhava desse comportamento e queria mudar, mas ele era um padrão de comportamento. Ou seja, eu repetia de forma frequente, né? E atenção aos feedbacks, nem sempre eles são estruturados, vêm da empresa. Às vezes, o seu companheiro, né, fica falando que você é de um jeito ou de outro. Preste atenção naquilo, que aquilo pode te dizer alguma coisa sobre um padrão de comportamento seu, tá? Agora, o R do âncora é o de regular as emoções. E regular as emoções é basicamente o nosso maior foco aqui de gestão das emoções. Mas é impossível regular as emoções se a gente não tiver o nosso básico feito, né? Que é não só as letras do âncora, mas também tem os nossos pilares de autocuidado, que é basicamente comer bem, se alimentar bem, né? Hidratar, fazer atividade física, se conectar, até os pilares do autocuidado que você vai aprender mais no curso Gestão das Emoções. E regular as emoções tem a ver com o seguinte: será que o que eu estou sentindo está me ajudando? Será que isso é positivo para mim agora? Eu quero manter com essa emoção? Ou não? Ou eu quero mudar? Né? E todas as emoções, elas existem, de alguma forma, elas requerem alguma quantidade de regulação das emoções, né? E a gente pode mudar a forma que a gente pensa, por exemplo, para regular uma emoção, a gente pode nomear para reduzir a intensidade dela, e a ciência também dá diversas estratégias já comprovadas que funcionam para regular as emoções, e você vai saber mais no curso Gestão das Emoções. Mas eu vou falar algumas estratégias que não funcionam. Colocar a culpa nos outros, procrastinar, ter hábitos que não são saudáveis, agredir os outros, ficar reclamando ou negando, ou simplesmente negar uma emoção. A ciência já comprova que isso não funciona. Mas no curso você vai saber várias estratégias comprovadas pela ciência, tá bom? E o último A do âncora é o agir para aprender. O que é o agir para aprender? É basicamente a gente ter um toolkit de ferramentas, de estratégias de regulação das emoções que a gente vai usar sempre que a gente precisar. E, obviamente, à medida que a gente cresce, se desenvolve e a vida vai apresentando novos desafios, novos contextos, a gente vai testando aquelas estratégias que a gente usou e aprendendo se funciona, se não funciona. Então, a gente vai testar, errar, reavaliar e tentar de novo, porque o desenvolvimento da inteligência emocional e da gestão das emoções, ele é um processo de vida inteira. Quem imaginou que a gente fosse estar numa pandemia e teria que, obviamente, regular várias emoções que são novas num contexto novo mundial? Ninguém sabia disso. Pois é, por isso que o agir para aprender é o toolkit que a gente vai ao longo da vida construindo para que a gente saiba o que funciona pra gente e o que não funciona pra gente. Tá ok? Então esse é o âncora e venha saber mais no curso Gestão das Emoções.